eles vão dar mais atenção a essas imagens mnêmicas que às vezes atrapalham e que voltam à memória. Isso, na psicanálise, é muito importante, né? A associação com imagens das quais você nem pensava que pudesse lembrar, tá? As lembranças inconscientes. E na teoria literária do Proust, na escrita literária do Proust, também, porque na busca do tempo perdido, o Proust vai dizer que, enfim, o narrador da busca, melhor do que o Proust, diz que todo o processo de escrita é desencadeado pela emergência dessas lembranças. E que é assim que ele vai lembrar de coisas das quais nunca lembrava antes. Então, Benjamin vai, por assim dizer, retomar tanto Freud e Proust e vai tentar pensar como que isso poderia ser também utilizado em processos de memória coletiva, entre aspas. Isto é, como ir contra uma memória que ele chama, porque ele era um marxista, apesar do marxismo um pouco ortodoxo, a memória dos dominantes, uma versão dominante da história, como deixar que de novo emerjam momentos da história que foram, para usar os termos do Freud, recalcados, para usar os termos do Proust, esquecidos. E que indicariam uma outra possibilidade da história. É isso que é importante a Benjamin. Porque tanto em Freud quanto em Proust, a importância do inconsciente, da imagem inconsciente da imagem involuntária, é que ela transforma também não só a imagem que eu tenho do passado, mas como que eu vou viver no presente. De novo, essa relação tão forte com o presente. Vejam só, talvez seja mais claro na psicanálise. Dependendo de como você lembra da sua história, você se posiciona, por exemplo, sempre em vítima. Tá? É um truque comum. Um truque, aliás, a gente entende muito bem por que ele funciona bem, porque ele te dá um bom papel. Você sempre são os outros são os culpados. Se você começar a lembrar de coisas das quais você foi o vencedor, você foi o sacana, você sacaneou a sua imagem menor, etc., etc., você vai mudar a sua imagem de si, sua imagem do passado, e, portanto, também como você se vê no presente. Tá? Então, Benjamin vai dizer que se a gente conseguisse, por exemplo, mudar a história que uma nação se conta a si mesma, sobre si mesma, desta maneira, o presente poderia mudar. Então, tem um alcance político nessa reflexão que é muito forte, que é difícil de aplicar porque a memória coletiva e a memória individual, como eu disse antes, funcionam de maneiras diferentes. Aquilo que você pode entender e fazer bem em relação à memória individual, é difícil saber como você vai poder fazer isso bem em relação à memória coletiva. Mas o que o Benjamin queria é deixar vários momentos na história dos vencidos, como ele diz, emergirem de novo, dar voz a outros agentes na história, e não aqueles que estão sempre no poder, entende? Que estão sempre no poder. Fazer um outro filme que aquele só sobre um filho do Brasil, entende? Entendi. A senhora falou também da importância do Paul Ricoeur. Existe alguma coisa que o Walter Benjamin diz, que ele também diz, eles concordem? Concordam. Eles concordam muito em... O Ricoeur veio depois do Benjamin. Uhum. Vem depois do Benjamin, isso quer dizer o seguinte: Benjamin morreu, talvez você saiba, ele se suicidou em 1940. As pessoas sempre acham isso trágico. Eu acho que ele teve toda a razão, porque senão ele teria morrido num campo de concentração. Foi melhor se suicidar na fronteira da França e da Espanha. Ricoeur vem depois da Segunda Guerra, portanto, depois do genocídio, depois daquilo que se chama aqui no Brasil Holocausto, que na Europa se chama mais Shoah, que é catástrofe, e depois, portanto, da experiência dos campos de concentração, não só contra os judeus, contra ciganos, contra homossexuais, contra oponentes, etc. Vem, portanto, depois, não estou divagando, você vai ver, depois de algo que revoluciona, no sentido ruim da palavra, que, digamos assim, desloca totalmente a bela imagem da humanidade que a humanidade tem de si mesma. Por isso que essa questão hoje da memória, notadamente na Europa, ela é ligada também muito a uma reflexão sobre o poder de destruição que os homens têm em relação a outros homens.
a questão da memória vai ser transformada depois da Segunda Guerra. Porque a experiência dos campos de concentração, ela é tão terrível que ela, por assim dizer, transforma a bela imagem do ser pensante que quer lembrar de si como um ser de razão. Tá? E as poucas pessoas que sobreviveram nos campos de concentração, isso também transforma a questão da memória, não podiam lembrar da mesma maneira que pessoas que, digamos assim, tiveram uma vida, aspas, mesmo com infelicidade, mas normal. Toda a literatura que vem depois dos campos de concentração, eu cito um grande autor italiano, que é o Primo Levi, que diz, é isto um homem, ponto de interrogação, aquilo que ele tenta falar de Auschwitz, do campo no qual foi internado, e tenta dizer que ele quer lembrar e não consegue, porque foi tão forte que ele tem uma experiência traumática. Se você quiser, retomando a experiência da cera, a imagem da cera, a impregnação foi tão forte que a cera foi quebrada. Então tem um trauma, isto é uma ferida, uma quebra na memória. Ao mesmo tempo ele sabe que ele tem que testemunhar disso. Hoje a questão da memória é ligada muito à questão do testemunho. Lembrar daquilo que é difícil de colocar até em palavras de tão forte que foi. Isso, portanto, é novo, não que a destruição dos homens pelos homens foi nova, isso é antigo. Mas a questão do genocídio, como ela se coloca depois da Segunda Guerra Mundial, é nova. Eu acho que isso é importante também para o Brasil, mesmo que a gente não teve a Shoah, nós tivemos ditadura, tivemos tortura e temos ainda tortura. Faço questão de frisar que temos muitos torturadores e muitos torturados hoje em dia. Tá? Então, a questão da memória é transformada por essa consciência do poder de destruição do homem sobre si mesmo e sobre sua capacidade de lembrar. Isso faz que Ricoeur, que vem depois de Benjamin, isto é, depois da Segunda Guerra, se pergunta de maneira, digamos assim, muito mais explícita sobre aquilo que tem que ser lembrado em termos políticos, por exemplo, numa nação como a França do século XX, XXI. Tá? Há uma celebração, uma comemoração em jogo nos estados atuais, na Europa em particular, que são pedidos, por exemplo, de perdão, pedidos de arrependimento, que são muito complicados e que são muito difíceis, porque geralmente são as pessoas, é difícil entender isso no Brasil, são as pessoas que foram responsáveis pela morte dos outros que pedem perdão. Tá? E há como se fosse um pedido de perdão e um arrependimento coletivos, por exemplo, o Estado da França pediu perdão, pediu desculpas às vítimas da época da ocupação francesa, Vichy, era o governo de Vichy, porque o Estado francês, agora eles são obrigados a lembrar disso, não quiseram primeiro, mas são obrigados, entregou várias crianças, por exemplo, judias, à polícia alemã. Tá? Então eles foram, uma geração ou duas gerações depois, até pedir perdão para os sobreviventes. Então, nessa questão, há toda uma dimensão política que na França de Ricoeur é muito mais forte do que a gente pode perceber aqui no Brasil. E nesse sentido, o Ricoeur se pergunta sobre a justa memória. De que nós temos justa memória é um tema que é bem benjaminiano, mas que o Benjamin não coloca nesses termos. De que nós temos que lembrar, que nós podemos tentar elaborar, vamos dizer, trabalhar até o ponto de podermos esquecer. Tá? Essa noção do esquecimento é muito forte também em Ricoeur. Okay? Ela é forte em Benjamin também, mas não de maneira tão explícita, porque ele não vive essa rememoração tão forte como depois da Segunda Guerra. Então, no livro Memória, História e Esquecimento, do Ricoeur, que foi traduzido agora aqui no Brasil, a questão é nitidamente uma questão política de saber até que ponto devemos nos lembrar de tudo e até que ponto podemos, nos lembrando do máximo das coisas, depois tentar esquecer ou tirar talvez um traço no seguinte sentido de viver melhor o presente. Tá?
porque há também nessa febre de comemorações, vamos dizer assim, que não é muito brasileira, que é muito mais europeia, uma volta para o passado que impede de pensar sobre o presente. Dou um exemplo francês, tá? Porque o contexto do Ricoeur é francês. O governo francês lembra muito dos judeus que ele ajudou a massacrar e não quer saber muito dos imigrantes, em particular árabes, que vivem nas periferias das grandes cidades da França. Então, às vezes, o excesso de lembrar é usado como pretexto para não lembrar do presente. Essa ideia de lembrar do presente parece paradoxal, mas é importante. Você entende? Lembrar dos problemas do presente. Os imigrantes, os filhos dos imigrantes árabes na França hoje vivem também em condições que deveriam ser lembradas e que deveriam ser discutidas. E é mais tranquilo para um governo lembrar do passado do que, às vezes, lembrar do presente. Então, Ricoeur está muito nessa dialética, lembrar do presente, lembrar do passado, que não era tão colocada nesses termos para Benjamin. Para Benjamin, lembrar do presente e também lembrar daquilo que foi sufocado na história, que permitia o presente ser transformado, mas não dessa maneira, que só é possível entender no caso do Ricoeur, no caso de todos os historiadores da memória também, em termos históricos. Qual é a problemática histórica política da memória no momento do Ricoeur? Não sei se eu respondi o suficiente à tua questão. Sim, agora só para completar essa questão da filosofia, professora, o que o Platão fala sobre a escrita? O que isso, na verdade, tem a ver com a memória? Bom, Platão é o primeiro grande filósofo, não porque ele é o primeiro grande filósofo, porque ele é o primeiro que se chama de filósofo. Então tem um diálogo de Platão, ele escreveu muitos diálogos, que é um gênero literário que hoje em dia não é muito comum. Tá? Por que ele escreveu diálogos? Porque são geralmente tentativas, digamos assim, de escrever como se fosse o registro de um diálogo oral entre várias pessoas, geralmente Sócrates e os outros, mas não é só Sócrates. Então tem uma relação, a oralidade muito forte nesse gênero literário, mas ele escreveu. No entanto, em vários diálogos de Platão, em particular no Fedro e também num outro documento que é uma carta de Platão, acontece aquilo que na tradição filosófica foi chamado de condenação da escrita. Entre aspas, porque ele não condena, mas ele relativiza. Ele vai contar no Fedro um mito que ele inventa. Ele, digamos assim, apela à autoridade do mito, que é um mito antigo, egípcio, para os gregos. O Egito é como a Grécia para nós, é o país mais antigo com mais sabedoria. Eles se dão muito bem conta que o Egito tem uma civilização mais antiga do que eles. Então, quando Platão inventa um mito egípcio, Platão Sócrates, no caso, ele quer dizer, isso daí deve ser verdadeiro porque é muito antigo. Daí a invenção da escrita. Ele fala então de um jovem deus egípcio que vai mostrar o velho deus rei dos egípcios, do Tammuz, que ele inventou a escrita. Esse jovem deus Tot inventa os dados, inventa as brincadeiras e inventa a escrita. E diz que com a escrita, isso é muito interessante, ele encontrou um remédio para a memória. Porque agora, qual é o remédio para a memória? É um remédio contra o esquecimento. A palavra grega, que é muito conhecida, é pharmakon, que quer dizer tanto remédio como também veneno. Por isso que a gente pode traduzir, apesar de todas as implicações, como droga. Vocês têm drogarias aqui no Brasil, você não tem só tráfico de droga, você também tem drogarias, tá? Então, a droga pode ser, drogas homeopáticas, por exemplo, geralmente são ligadas também a um pouquinho de veneno e são remédios. Essa ambiguidade, você pode fazer um remédio com um pouquinho de um veneno. Eu sei que tem, por exemplo, um remédio contra a pressão alta a partir do veneno de uma cobra, não me pergunta qual, tá? Então, essa ambiguidade continua na palavra droga.